A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bom dia a todos. Estarei trazendo nesse dia a continuidade do ensino do livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Vou colocar o título depois, porque não sei até onde vamos estar aqui discorrendo a respeito dos assuntos. Espírito Santo, a tua presença ela é fundamental. O Delebachai, Comandaré, Anabachia, o Glória, ai, temenarácia. Em primeiro lugar é do Senhor, a prioridade é do Senhor. Eu abro mão desse roteiro que eu fiz para dar total liberdade de ação do Senhor, fazer conforme quiser. Creio ter sido inspirado por ti para fazer esse roteiro, mas ele é seu, para que venha a ensinar, fortalecer, ajudar, animar, instruir, exortar, restaurar o povo comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Testifica essa mensagem aí aos corações daqueles que vão estar ouvindo, e o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Os comentário anterior, eu não sei porque eu esqueci, eu pulei o comentário da irmã Marli. Perdoa, irmã. Ela diz: graça e paz, Deus abençoe a todos do aprisco. Então, eu respondi a mim: Deus abençoe a irmã. A nossa irmã Cristina, orei o tempo todo em línguas desconhecidas, ouvindo a Deus, foi falando muito forte ao meu espírito e coração. Por favor, Senhor, abre nossos olhos e de todos os nossos irmãos, para que vejam e ouçam a única voz que deve dar ouvidos, o teu Espírito Santo. Ele é quem guia, somente ele. Queria que todos os líderes de todas as igrejas ouvissem essa palavra, porque a grande esmagadora maioria estão mortos em suas filosofias humanas e mundanas. Obrigado, irmão Aquino, Deus o abençoe. A irmã está falando aqui do último vídeo que nós fizemos aqui, que foi postado ontem, no dia 5, no dia 4, hoje é dia 5, dia 4. Então eu respondi: aleluia, o Espírito Santo continue tendo primeiro lugar em nossa vida, que possamos estar com o ouvido espiritual aberto, e ele nos inspira, e ele nos inspirar para falar em línguas conhecidas e desconhecidas. Lembrando sempre que um dos motivos da maioria de nossos líderes estarem desatentos foi subestimar os ardis do inimigo. Prossigamos com humildade e quebrantamento, e que o Senhor continue abençoando você, tua casa e todo aprisco. Nossa irmã Marina Marques, glória a Deus, aleluia. Eu respondi amém, glória a Deus. E a nossa irmã, então, como colocou aqui nos comentários: pastor, você podia me explicar, por favor, Números 23, e Provérbios 23, Deus te abençoa, tu e tua casa. Então, com relação, irmã, a Números 23, que diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Então, eu aprendi que a nação de Israel não adianta praga e nem trabalho feito, pois é uma nação abençoada por Deus. E esse assunto aqui discorre quando ali os reis ali, o rei queria pagar ali a Balaão para poder amaldiçoar Israel, Então, ele sabia que não podia amaldiçoar e alguns irmãos trazem esse versículo para nós crentes, gentios. Eu até creio também, mas desde que não venhamos a dar brecha para o inimigo. Já com relação a Provérbios 23, compra a verdade, não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, a Bíblia viva, eu gosto quando eu tenho dúvidas, naquilo que está sendo dito, porque existem aquelas profundidades, O Espírito Santo, ele dá revelação e dá entendimento. Então, não tenho dúvida que quem escreveu a Bíblia, foi inspirado pelo Espírito Santo. E a Bíblia viva, não duvido nada. Então, aqui,
eu creio, e diz assim: por todos os meios possíveis, torne-se um homem que conhece e entende a vida. Não desperdice sua sabedoria. O entendimento, né, que eu tenho é uma exortação a buscar a instrução e o conhecimento através da Bíblia, mais do que se busca os bens materiais. E uma vez conseguindo, através da perseverança, né, e do esforço, não abrir mão e nem negociar com o erro e o pecado. É esse entendimento que eu tenho. Hoje, 5 de maio de 2026, versículo 4, dando continuidade, paramos no versículo 3. Ontem, irmão, um vídeo de quase 40 minutos, essa é a realidade, falando de 3 versículos apenas. E eu gosto, né? Porque primeiro vem aqui, né? Eu não estou aqui para enfeitar, na verdade aqui eu não tenho que dar satisfação a ninguém, a não ser o meu Senhor, então eu procuro fazer o melhor. Às vezes as pessoas não estão acostumadas, né? Porque muitas vezes costumam ouvir palavras assim muito rápidas, mas aqui a gente está fazendo assim nós estamos examinando as Escrituras, aprendendo aqui algumas verdades que muitas vezes nós não aprendemos na igreja. Esse livro mudou a minha forma de servir a Deus. Ali eu vi o quanto Deus ele preza pela santidade, quanto ele quer santidade. Não é do jeito que nós temos ligado no automático e seja o que Deus quiser. Não é assim. Infelizmente, muita gente vai ter surpresas se não corrigir. Então, o objetivo aqui é trazer almas para o Senhor Jesus Cristo e fortalecer aquelas que estão fracas, estão desanimadas, aquelas até que acham que não tem mais jeito, né? Mas aquelas também que estão bem, né? Trazer entendimento para que não fiquem mal. Porque tem até lá, se não me engano, em Gálatas, não me lembro agora, que diz: corrias bem, ou seja, você estava indo bem, o que foi que aconteceu que você parou de ir bem? Né? Ainda diz assim, ó, esse acontecimento não vem de Deus. Versículo 4 de 1 Timóteo, capítulo 1. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Na Bíblia Viva, no mesmo versículo, né, acho muito mais esclarecedor, ele diz assim: ponham fim aos mitos e fábulas deles. E a ideia que eles têm de poderem se salvar por conseguirem a proteção de uma cadeia interminável de anjos, que leva até Deus, ideias extravagantes que provocam questões e discussões. Ao invés de ajudarem o povo a aceitar o plano de Deus, que é pela fé em Cristo. Então ficam colocando, né? E nós temos situações semelhantes em algumas seitas, né? Que a gente pensa que são nossos irmãos em Cristo, seitas, né? Com essa coisa de dizer que o Senhor Jesus é o anjo Gabriel e que a gente tem que orar a anjo. Eu acho conversa fiada, irmãos. E o Senhor Jesus, eles só concordam com o nome Jesus Cristo, que é para se chegar a nós, mas na realidade o objetivo deles é totalmente escuso, não vem de Deus. Versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então os falsos professores, eu fico impressionado. Espírito Santo, eu fico impressionado, eu fico imaginando. Manassai, Bonebe, Aquerebas, Teorica, Lábia, né? Nós estamos falando de Paulo, aquele homem escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, ali nomeado pelo Senhor Jesus Cristo, contando aqui, sabe, o que ele passava nas igrejas, o que acontecia com ele, né? Como é que via a perseguição, como é que via a tentativa do inimigo de, né, colocar ali joio no meio do trigo, né, de o tempo todo colocar joio no meio do trigo, colocar instruções erradas. E hoje a gente vê isso acontecendo nas igrejas e muitos líderes calando-se, muitos líderes se preocupando mais com o fator financeiro, material, e esquecendo, né, que todos nós somos ovelhas frágeis.
ovelhas que necessitam de pastores sérios, pastores que não queiram a gordura e a lã da ovelha, não, mas que queiram ver essas ovelhas indo para o céu. Às vezes nós não sabemos, mas às vezes a gente levanta uma pessoa, não levanta não, a gente deixa o Espírito Santo nos usar para levantar uma pessoa caída, e sabe-se lá se aqui a mão depois Deus não vai usar aquela pessoa para levantar alguém da nossa família. Cara. A gente não sabe, irmão. O trabalho tem que ser sério, o trabalho é o Banarabaxá, que é Menarábia. Quantas pessoas aí comemorando, fulano veio aqui no culto de não sei de quem, e agora está trabalhando, então isso é bom, isso vai ter que go, manai, tchuí, querenerás, tem que haver restauração da família, irmãos, tem que haver restauração de crentes que deixaram a verdade de lado, ligaram no automático, foram buscar a prata e o ouro, e o erro, ele vem em cima, irmão. Então nós precisamos verdadeiramente dar ouvidos à voz do Espírito Santo mais do que nunca, de forma humilde, se humilhar e buscar, perseverar e não parar. Amatará, baixai, o que venerás. Então os falsos professores estavam motivados por um espírito de curiosidade e o desejo de ganhar poder e prestígio. Ao contrário, os professores cristãos genuínos estão motivados por uma fé sincera e pelo desejo de fazer aquilo que agrada a Deus. Pode ser excitante impressionar as pessoas com o nosso grande conhecimento, mas um grande prestígio apoiado na falsidade tem como fim um grande vazio e a certeza da condenação. Nós precisamos falar mais da condenação. Todo mundo é salvo. Vocês já perceberam isso? Que todo mundo que está naquela igreja, né? A igreja que for, todo mundo é salvo. Por quê? Uma confrontação de pecado. Você já foi lá, está tudo bem. Já bateu o cartão, já marcou, vai dar o dízimo, vai dar uma oferta, etc. Tal. Não importa o tipo de dilema e de problema que você está vivendo na tua vida. Isso não importa. Isso é problema teu. Ali todo mundo é salvo. Vamos adorar a Deus, etc. Tal. Ih, Menélia, o que mentará? Oh Deus, isso, Menábia, sério, não sei onde está. Benai, Kenébia, Súbia. Oh, glória. Isaías capítulo 3, a partir do versículo 12, começa lá no 1. Tá, irmão? É uma mensagem dura, claro, aqui para o povo de Israel, mas nós somos Israel de Deus, né, irmão? Somos. Nós não queremos as bênçãos de Abraão, nós não temos as bênçãos de Abraão, né, promessa? Então, irmãos, olha só. Ah, meu pobre povo, versículo 12. Os seus líderes não passam de crianças brincando de reis. São fracos como mulheres. Eles enganam o meu povo, levando pelo caminho de destruição. Aqui, fraco como mulheres é com relação à força física, tá, irmãos? Tem mulher aí que é muito mais forte, um monte de sentido do que o homem. O Senhor se levanta como um advogado de acusação no tribunal, ele acusa o seu povo. 14. Os primeiros a ser castigados serão os velhos e os príncipes que exploraram o povo, encheram os bolsos com o que roubaram de gente pobre e humilde. Misericórdia. Versículo 15. Isso aqui é Isaías 3. O Senhor do Universo pedirá contas, dizendo: como vocês tiveram coragem de fazer tanto mal ao meu povo, de explorar tantos pobres? Depois disso, ele vai julgar as orgulhosas mulheres de Judá, que desfilam pelas ruas de cabeças erguidas, exibindo seus enfeites, e para o homem tem para a mulher também, que fazem barulho quando eles andam, enquanto isso provocam os homens com olhares maliciosos. Será que existe isso nos dias de hoje, na igreja? Mas o Senhor vai castigar essas mulheres com uma doença no couro cabeludo, Jesus amado. Vai deixá-las nuas e envergonhadas diante de todos. Quando isso acontecer, elas já não terão os dedos todos enfeitados de anéis, nem os enfeites de meia-lua e as toucas. Os belos colares, as pulseiras e os véus que a deixam tão bela desaparecerão. Versículo 20. Os lindos chapéus, as correntes que prendem nos tornozelos para andar com elegância, as cintas, os brincos com perfumes
os amuletos, os anéis com selo e as joias até o nariz. Os belos vestidos de festa, os chalés elegantes, os mantos e as bolsas, seus espelhos, as blusas delicadas, enfeites para o cabelo, os longos véus, tudo isso vai desaparecer. Versículo 24. Em lugar do perfume vai haver um mau cheiro. Em vez de belos cintos, elas usarão um pedaço de corda. Seus cabelos serão sempre tão bem penteados, cairão completamente. Em vez de belos vestidos, usarão um pano de saco. Toda a antiga beleza dessas mulheres desaparecerão. Tudo que lhes resta é a vergonha e a desgraça. Irmãos, é uma palavra de alerta daquela época, né? Mas se tem alguma similaridade para os dias de hoje, não adianta a gente bradar que estamos na graça, não adianta não, irmão. Continuando lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Então, o alvo supremo de toda instrução da palavra de Deus não é apenas o conhecimento bíblico, mas uma transformação moral interior da pessoa, que se expressa no amor, na pureza de coração, numa consciência pura e numa fé sem hipocrisia. Lá no livro de Atos, capítulo 24, versículo 15 e 16, diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Como é que nós temos que ser, irmãos? Uma consciência. O grande problema é que a gente aprendeu muito a ser, sabe, sem defeito de pular de fora. Sabe, passar um perfume, aquela coisa toda, ele está bem arrumadinho, né? Lá de fora. A gente esquece do sepulcro caiado, irmão. A gente esquece. E quantos de nós podemos estar passando esse tipo de situação? E para as pessoas, né, aos olhares das pessoas, nós estamos tudo bem. Está tudo certo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou na igreja, eu ajudo a fazer o cafezinho, né? Eu limpo, às vezes, a igreja lá, eu dou oferta, né? Eu ajudo fazendo isso, fazendo aquilo, o pastor está sempre feliz comigo. Então, aquela convivência, muitas vezes até de comadre e compadre. Mas, quando chega em casa, né, ou no trabalho, como é que esse crente é no convívio do lar com os vizinhos? Será que ele tem essa mesma beleza? Será que as pessoas enxergam ele assim? Então, é por isso ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Olha aí. Uma consciência sem ofensa. É claro, eu não estou aqui, eu estou aqui trazendo a mensagem que está cortando em mim, tá, irmão? Antes de cortar aí, corta aqui. E isso vai me colocar... obrigado, Espírito Santo, bem lembrado. Timóteo, eu contei aqui logo no início do vídeo lá, quando começamos o estudo de Timóteo. Timóteo me virou de cabeça para baixo, irmão, está me virando de novo. Porque eu tenho que chegar onde Deus quer que eu chegue. Não aonde eu penso que... Não, está tudo certo. Se alguém perguntar assim, olha, mas você melhorou quanto depois que você se tornou crente? Eu melhorei uns 80%, 90%, eu não bebo, eu não fumo. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente não melhorou nem 20%, irmãos. Eu vou sarar, baixar, mandar minha cara. Passa tudo aqui. É tudo no filtro. Sabe aquela coisa da aparência? Isso aí para Deus não é coisa de aparência, irmão. Ele vai olhar lá dentro. Ele pega o filtro e olha lá dentro. Ele examina lá dentro, aquilo que passa aqui dentro. Que é chamado coração. Na Bíblia é chamado de coração, mas é a nossa mente. Para que a gente empresta a ela? Para que ela serve? Aonde a gente cede? Aonde a gente deixa? Aonde vai e carrega a raiva, a mágoa, a falta de perdão, as más intenções, os erros, a mentira. Então, uma consciência inculpável, eu estou buscando isso, irmãos, eu estou buscando isso. Estou buscando ter um coração puro, de não ter do que me envergonhar do meu Senhor. Graças ao Espírito Santo. Graças a Ele. Me corrige, me orienta.
Ele que me anima, Ele que me exorta, Ele que me consola, Ele que me ajuda a orar, fazer a minha oração através do Senhor Jesus Cristo, chegar até Deus. Mas é por quê? Porque a gente examina as Escrituras, e a Escritura faz a gente virar de cabeça para baixo. Mas espera aí, isso foi eu. Enquanto é irmão, enquanto é irmã, tudo bem, mas isso foi eu. Uma consciência culpável é citada na Escritura como uma das nossas armas mais essenciais para uma vida e ministério espiritual bem-sucedido. No livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, diz assim: porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Então estamos tão satisfeitos, né, que podemos dizer, eu gosto da versão da Bíblia Viva, eu gosto. Estamos tão satisfeitos que podemos dizer com toda franqueza que em toda a nossa conduta nós temos sido puros. Olha só. Irmãos, quem que não almeja isso? Poder falar dessa forma. Temos sido puros e sinceros, confiando calmamente na ajuda do Senhor e não na nossa própria capacidade. E isso é mais verdadeiro ainda, se possível, quando ao modo pelo qual temos agido em relação a vocês. Olha só, que consciência pura, consciência tranquila. Ele deu ouvido ao Espírito Santo, o Espírito Santo orientou ele, mostrou onde estava as falhas dele, ele foi corrigindo, ele chegou nesse ponto. Coisa linda. Aí ele pode ser o intercessor, ele pode ser coisa linda. Então Paulo sabia a importância da santidade e a sinceridade em palavra e ação. Especialmente uma situação como a de Corinto, né, em que a crítica construtiva era necessária. Assim não foi a eles com conhecimento humano impressionante, né, com palavras difíceis, que nem a gente vê, né, no árabe, no grego, no hebraico, a exegese, a hermenêutica. Então, com palavras de sabedoria, Deus quer que sejamos reais e transparentes. Obrigado, Espírito Santo, eu vou ler, né? Claro que eu vou ler, eu gosto desse. Eu gosto muito, Atos, capítulo 4, versículo 13, eu gosto mais. Esse versículo eu me identifico demais com ele. 4, versículo 13, porque quando eu li esse versículo, eu falei assim, mas então o que adianta? Que esse diploma, aquele, o que adianta? Eu estudei para isso, eu tive esse... O que adianta? Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O interessante é saber se você está com Jesus, se você tem o Espírito Santo, o que você pode passar de bom. É isso que importa, não ter os diplomas. Ali quem está falando com eles são os doutores. Ali no livro de Atos, capítulo 4, quem está falando com ele ali no templo são os sacerdotes, são as pessoas importantes que estavam falando, poxa, mas esses caras aí são sem letras, esses caras aí são semi-analfabetos, mas como é que eles falam com tanta sabedoria? Eles estão falando igualzinho falou Jesus, eles estiveram com Jesus. Deus quer que sejamos reais e transparentes em todas as nossas relações. Se não formos transparentes, né, e sinceros, nós iremos motivar rumores, intrigas e interpretações errôneas. Então, uma boa consciência inclui a liberdade interna do espírito que se manifesta quando sabemos que Deus não está triste, né, por causa dos nossos pensamentos. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17 em diante, diz assim, é profundo. Mas se alguém que se considera cristão possui dinheiro suficiente para viver bem, tá vendo? Se alguém, ou seja, está aí tudo normal, é bom até que tenha gente assim, mas, e vendo um irmão em necessidade não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Versículo 18, filhinhos, deixemos-lhe dizer apenas que amamos as pessoas, vamos amá-los realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Então saberemos com toda certeza pelas nossas ações que estamos do lado de Deus e as nossas consciências estarão limpas, mesmo quando estivermos diante do Senhor.
Mas se as nossas consciências estiverem pesadas e sentirmos que fizemos o mal, o Senhor, com toda certeza, sentirá isso. Ainda mais do que nós, porque Ele sabe tudo quanto fizemos. Não tem como impressionar Deus, não. Com aparência. No entanto, muito estimados amigos, se as nossas consciências estiverem limpas, podemos ir ao Senhor com segurança e confiança perfeita e receber tudo que pedimos, porque lhe estamos obedecendo e fazendo as coisas que agradam a Ele. Olha como é que é a situação dele. Não, o que eu fiz de errado? Na mesma, antes de mostra. Passou de largo ali, aquela hora que o moço ia falar contigo, né? Aí você já vai me pedir alguma coisa, tu já passou de lá, fingiu que não escutou. Bem, senhor perdoa, eu vou fazer assim que irmão, se liga. Não pode pagar de surdo, não. Versículo 23. E isso que Deus diz, é isso que Deus diz que nós devemos fazer. Crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amarmos uns aos outros. Imagina se for, então, doméstico da fé. Viu, fulano, irmão, não tem comparecido, não é, irmão? Ele perdeu o emprego, né? Ele está desempregado, a família passando na perda. É? Agora que eu não vou lá mesmo, deixa o irmão aí, deve estar passando algum pecado. Sabe, quando a gente se cotiza. Estou me lembrando de uma situação que aconteceu numa igreja que a gente era membro, minha esposa, uma amiga nossa, a gente evangelizava na porta da igreja, né, de manhã, a gente ia para lá às 6 horas da manhã. Ali tinha uma fila do INSS, irmãos, como foi maravilhoso aquele trabalho. Que trabalho. Então a gente levava uma garrafa de café, a gente ia em jejum, levava uma garrafa de café, ficava ali na porta, etc., distribuindo folheto, aí aumentava um pouquinho o sonzinho para fazer uma pregação, botava ali uma palavra, etc., e vinha, pegava cadeira, né, bancos da nossa igreja para colocar ali para as pessoas mais idosas, e a gente fazendo esse trabalho, etc., claro, as pessoas começaram a chegar, né? Isso é inevitável. Aí me lembro de uma situação de uma senhora, uma idosa, uma anciã, que estava ali tentando ver se conseguia alguma coisa, porque INSS era do lado, né? A igreja ficava aqui, INSS era do lado. E aí ela veio, né, conversando conosco, etc. A minha esposa foi lá, deu um cafezinho para ela, uma água, aquela coisa toda. E ela, olha, eu vou ter que ir agora lá no INSS, mas depois, na volta, eu queria que os irmãos fizessem uma oração por mim. Pois não, ficamos lá esperando. Ela ficou me esperando, esperava. E uma palavra dada, e aí continuava ali, orando por um, orando por outro, né? Enfim, aí daqui a pouco ela voltou, aí nós fomos lá. E ela começou, nós oramos por ela, gostou, começou a ir na igreja, começou a frequentar lá os cultos, etc. Tal. E aí um belo dia ela abre o coração, né, com a minha esposa, né, que já tinha mais de um mês que a luz dela estava cortada, ela não tinha dinheiro para pagar. Meu Deus do céu. Irmã, por que tu não falou isso logo, irmã? Mas que desse jeito. Não, irmã, vamos lá na tua casa, combinamos com a minha esposa, com uma amiga nossa que fazia parte do trabalho, etc. Tal. Chamamos a igreja, né, levamos o problema, o pastor, né, ele se prontificou ali a ajudar, não gostava muito não, tá, irmãos? Mas ele prontificou ali a ajudar, foi recolhido o dinheiro ali, todo mundo ajudou, pagamos a conta da irmã. Aí a minha esposa, juntamente com a amiga, foram na casa dessa irmã, né, fomos lá orar, enfim, e aí nessa de orar, né, aquela coisa, a gente viu que não tinha nada para comer. Nós fomos lá no mercadinho, compramos alguma coisa. Irmãos, como eu estou vindo na bolsa. Ele passar, mercadoria. É isso que nós gostaríamos que fizesse. Se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa. Que evangelho é esse que a gente está vivendo, irmão? Ai, meu Deus. Eu não sou melhor que ninguém, não, mas eu creio que isso aí é o básico dos básicos. O que Deus ele nos dá, às vezes, com abundância? Para guardar? Para aplicar? Então, terminando o versículo 24, aqueles que fazem o que Deus diz, esses estão vivendo em Deus e Deus neles. Sabemos que isso é verdade porque o Espírito Santo que ele nos deu afirma isso. O Espírito Santo, irmão, a bússola do crente, irmão, é o Espírito Santo.
Então, a consciência é a percepção interior que testifica junto com a nossa personalidade, no tocante ao certo ou errado das nossas ações. Uma boa consciência diante de Deus dá o veredito de que não temos ofendido nem a Ele, nem a sua vontade. A declaração de Paulo, provavelmente com referência à sua vida pública diante dos homens, é sincera. Em Filipenses capítulo 3, versículo 6, ele declara segundo a justiça que é na lei irrepreensível. Meu Deus do céu. Que exemplo. A dedicação de Paulo a Deus, sua total resolução em agradá-lo e sua vida irrepreensível, até mesmo antes da sua conversão a Cristo, deixa envergonhados e julgados os crentes professos atuais que se desculpam de sua infidelidade a Cristo, alegando que todos pecam e que é impossível viver diante de Deus com uma boa consciência. Quando uma boa consciência se corrompe, fé, vida de oração, comunhão com Deus e vida de boas obras são gravemente prejudicados. Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, vocês estão vendo o passeio que a gente está dando na palavra? Como tem versículos que sacodem a gente? Vai ser crente, cara. Vai ser, acorda, se converte. Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Precisa limpar primeiro, precisa descer. Senão não vai entender, né? Que chatice é essa? Que isso aí é santarrão. Julga. Confessam que conhecem a Deus, mas negam Ele com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Quem rejeita a boa consciência vai terminar em naufrágio da fé. Quem acha que pode ter aqui, show, nós temos a mente de Cristo, irmãos. É o que na Bíblia diz para nós temos a mente de Cristo. E a gente está deixando usar a mente do inimigo, da carne. Nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que pensar, o que o Senhor Jesus pensaria, né? Naufrágio na fé, tá, irmão? Naufrágio na fé. Naufrágio. Você está no barco, daqui a pouco aquilo afunda e não tem socorro, não tem bote salva-vida, não tem nada. A naufrágio, você morre ali sem socorro. No tocante a essa verdade, 2 fatos importantes devem ser conservados em mente. O conceito bíblico de ensino e aprendizagem não é primeiramente transmitir conhecimento ou se preparar academicamente, tá vendo? Não é isso que tem feito, mudou a igreja. O novo convertido ele vai, sai do mundo, entra na igreja, etc e tal, e aí passa uma semana, 2, 3, 1 mês, 2, vai para a escola dominical, olha, o irmão precisa começar a fazer um curso de teologia, nós temos ali à noite, etc e tal, e aí fica aquela coisa pesada, a pessoa vai trabalhar, acorda cedo, vai trabalhar o dia todo, e ainda é cobrado para fazer aquele curso de teologia para ele poder ser alguma coisa na igreja. É uma coisa assim terrível, irmãos. Não existe aquele incentivo da pessoa, né? É buscar por ela própria. E eu que, sinceramente, eu que eu leio na Bíblia, Mateus capítulo 6, né? Tranca-se no teu quarto, vai orar, vai buscar, meditar nas Escrituras, ouvir, se esforçar, ler, abrir a Bíblia. Deixar o Espírito Santo falar contigo, nada contra seminários, nada, mas não sabe, para ensinar assuntos que não faz parte do dia a dia, irmão, do pecador, daquele que não tem Cristo. A gente vai chegar lá, não, porque a hermenêutica, a exegese, eu quero saber como é que eu me livro do meu pecado. É isso que eu quero saber. Como é que esse negócio de ser liberto, como é que é morar a vida toda com Jesus. É isso que eu preciso saber. Não quero saber disso, não. Então, ficar botando carga, sabe? Jesus falou sobre isso. Que nem eles mesmos podem carregar. E aí depois muda. A gente não vê mais aquela alegria da salvação dentro da igreja. Irmão.
quando ela é mecânica. A gente vê coisa mecânica, né? Hora de rir, kkkkkk. Quando a palavra manda chorar, chora pelos seus pecados, pelos erros, pelas suas misérias, nossas misérias. É produzir santidade em uma vida piedosa, que conserva o modelo da sã palavra que de mim tens ouvido, na fé no amor que há em Cristo Jesus. E confirme com os caminhos de Deus, né? Como está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, que diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, o mestre na palavra de Deus deve ser uma pessoa cuja vida seja uma demonstração de perseverança na verdade, na fé e na santidade. Ninguém persevera se não tiver o Espírito Santo. Ninguém persevera. A não ser que o vire a letra mata, aí acabou. Aí tu vai isso aqui, vai ficar igualzinho, robozinho. Mas dá lugar ao Espírito. Irmãos, eu vou terminar aqui. Que é o versículo 6. Né? Então, eu só li o 4 e 5 hoje. O 6 diz que, do que se desviando, alguns se entregaram a vãs contenda. Né? Então, eu não vou correr, não vou, porque tem assunto aqui, mas dá para falar, não é tanto, não. Do que se desviando, alguns se entregaram a vãs contenda. Então, argumentar sobre detalhes da Bíblia pode nos conduzir por interessante, mas irrelevante rota secundária e nos fazer perder a verdadeira intenção do Evangelho. Os falsos professores de Éfeso construíram vastos sistemas especulativos e logo argumentaram a respeito de detalhes insignificantes de suas ideias imaginárias. Não devemos permitir que nada nos distraia das boas novas do Senhor Jesus Cristo. O ponto principal da Sagrada Escritura é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos saber o que a Bíblia diz e aplicá-la a cada dia às nossas vidas e ensiná-las a outro. Oh, glória, obrigado, Espírito Santo. E lembrando sempre, quem vai ensinar sobre o Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. É Ele que vai te ensinar sobre o Senhor Jesus Cristo. E para Ele te ensinar sobre o Senhor Jesus Cristo, é necessário que você medite nos Evangelhos, leia os Evangelhos, veja ali com o Senhor Jesus Cristo, como é que Ele fazia, qual é a decisão que Ele tomava, como é que Ele falava, né? Como é que ardia, né? Ali Ele, como humano, vendo a necessidade dos demais, das pessoas, do ser humano. Como é que ele reagia? Só lendo o Evangelho, irmãos. Então precisamos saber o que a Bíblia diz, aplicá-la a cada dia à nossa vida e ensiná-la a outros. Né? Quando fizermos isso, estaremos em condições de avaliar todos os ensinos à luz da verdade central a respeito do Senhor Jesus. Não invista muito tempo em detalhes superficiais das Escrituras, a ponto que exclua o assunto principal do que Deus lhe está ensinando. Meu Deus, eu vou parar aqui, já foi suficiente. Eu te agradeço, Espírito Santo, por mais essa porção, que venha a ser guardado num bom depósito. Visita, Senhor. Visita, visita. Aviva teu povo, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra no meio do teu povo. Toma esse pequeno aprisco, Senhor. Somos pequenos, somos poucos, mas que queremos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Nos usa, nos ajuda, nos instrua, nos socorre, nos abençoa, que possamos ser luz em meio às trevas, que possamos dar exemplo, Senhor. Nós possamos ter verdadeiramente colocar em prática aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Obrigado, Senhor. Muitas vezes nós vamos ficar calados ao invés de falar alguma coisa. Às vezes, obrigado, Senhor, vou falar sim. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Né? A esposa que ganha o marido que não é crente apenas calando e dando exemplo. Está lá, 1 Pedro 3, 1. Assim também o marido que cuida bem da esposa. Né? Quem é que com a esposa que não quer ser bem cuidado e amado? Então, aquele que ama, ele cuida. Muito obrigado, Senhor. Abençoa esse pequeno aprisco. Estende essas bênçãos sobre aqueles que moram debaixo do mesmo teto, na casa. Dá livramento, socorro, e abençoa. Testifica que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado e testifica essa mensagem nos corações. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém.